Ok, vamos continuar a nossa conversa sobre lógica. Assim, estamos no vídeo 2.2, tá? Então já é aquela playlist derivada da principal. E uma observação: é muito importante assistir na ordem, né? Aquilo que nós já vimos em vídeos anteriores, que nós seguimos uma propedêutica que já deixou de ser uma palavra estranha, já está sendo incorporada ao nosso vocabulário. Tá? Bom, aqui uma segunda observação é que nós estamos tratando do conhecimento. Né? E conhecimento só é conhecimento aquilo que é composto por ideias verdadeiras. Tá? As ideias falsas, as mentiras, os enganos, não são considerados conhecimento. São simplesmente erros ou mentiras. Né? Bom, quando nós nascemos, o nosso conhecimento é zero. Nós chegamos apenas com alguns instintos e, ao longo do tempo, vamos desenvolvendo conhecimento, né? Absorvendo informações, né? Chamamos de informações. Ainda bem que a nossa história, né, até o século XXI, já conseguiu desenvolver uma série de conhecimentos sólidos. Né? Nós temos muito conteúdo de verdade naquilo que nós conhecemos, em especial aquilo que nós recebemos na escola. Né? A escola é a maior fonte de verdades que nós temos, porque ali o que é apresentado, o que a sociedade faz quando coloca um jovem na escola. Está dando aquela quantidade de conhecimento já sólido, já aceito, já bem estabelecido, que vai permitir que ele seja um bom cidadão. Tá? Então, todos nós, se a gente for fazer um pequeno gráfico, podemos dizer que este aqui é o nosso conteúdo de verdade. Né? É o nosso conhecimento propriamente dito. Porém, ainda temos uma razoável parcela de engano, que é a não verdade que não é mal intencionada, e temos uma certa parcela de mentira, que é aquela que é construída de propósito, para enganar mesmo. Bom, a mentira pode ser contada para os outros, né? E quando ela é contada para os outros, ela normalmente tem algum interesse envolvido, interesse de alguma vantagem pessoal ou vantagem de um grupo. E quando ela é contada para si mesma, quando uma pessoa conta a si mesma uma mentira, se engana de alguma forma, isso aqui é da alçada da psicologia. Né? De certa forma, todos temos a oportunidade de autossabotar-nos e negarmos coisas para nós mesmos. Então, isso aqui não é a alçada do que nós vamos estudar. Tá? Nós vamos simplesmente estudar o conhecimento e não as pessoas que estão conhecendo. Então, isso aqui não vai ser tratado por nós. Esse conjunto em que nós temos a mentira e o engano é o que nós vamos discutir agora. Por quê? Isso aqui está ok. Né? Se o que nós temos como verdade é o nosso objetivo, o tanto de verdade que nós já alcançamos já é objetivo alcançado. Então, no momento, a gente não vai discutir isso aqui não. A nossa maior preocupação é evitar isso, eliminando a mentira e o engano, que sobra é a verdade. Bom, os dois, o conjunto mentira e engano, exigem duas coisas para que sejam trabalhadas. Isso eu vou destacar bastante nessa pequena playlist sobre a verdade, porque a experiência mostra que é muito difícil que as pessoas realmente defendam, desejem e aceitem a verdade. Tá? Exigem coragem e exige honestidade intelectual. Por quê? Por que coragem? Porque quando você resolve adotar a verdade como um valor, como um princípio, isso dói. Você vai ter que arrancar de dentro de você ideias queridas,
princípios de vida estabelecidos, ideologias que orientaram a sua vida, religiões que orientaram a sua vida, né? E você vai ter que colocar em questão coisas que os seus pais lhe ensinaram, né? No caso, em especial dos pais, né, aqui nós estamos no campo do engano. Por quê? Porque com extrema boa vontade, eles também trazem a sua carga de enganos e com boa vontade repassam, né? Então nós temos um legado paterno que tanto traz verdades, mas traz enganos, né? E pequenas mentirinhas, né? Como o Papai Noel e coisas assim. Bom, quando as pessoas são obrigadas a enfrentar aquela parcela de engano e mentira que elas têm dentro de si, os comportamentos são os mais diversos. Raramente é um comportamento de aceitar. Raramente. Em geral, as pessoas mentem, enganam, desviam do assunto, fogem da discussão, distorcem os raciocínios, distorcem as palavras, mudam o sentido das palavras para tentar fazer com que os seus enganos e mentiras passem a ser aceitos como se fossem verdade, mesmo sem o serem. Criam sofismas, tá? Isso aqui a gente vai explicar um pouquinho mais adiante, mas sofisma é o seguinte: é um raciocínio que parece correto, parece levar a uma verdade, mas não faz isso. Então, esse aqui é um raciocínio que engana. Ou o mais comum, principalmente nos dias de hoje, que isso tornou-se até tão popular que há pessoas que acham que isso é ser politicamente correto, que é ser democrático, e não é. O relativismo. O relativismo é uma praga de primeira qualidade hoje em dia, né? Em que, para fugir da marca de mentira ou de engano, as pessoas tentam fazer com que tudo seja verdade ao mesmo tempo, inclusive as coisas mais contraditórias, mais opostas uma às outras, né? Além de quando se vai a um limite mais alto, né? ou mais baixo, né? O limite em que a luta é mais violenta, em que as pessoas realmente ofendem, agridem ou até mesmo matam, né? Então, essas três atitudes mais radicais aqui, nós vemos as três acontecerem na política, na religião, né, basicamente, né? Dificilmente a gente vai ver gente discutindo questões filosóficas e trocando tapas, mas em termos de religião e política é só ligar a televisão. Bom, vamos estender um pouquinho mais esse assunto aqui do legado paterno. Por quê? Me parece que nós já nascemos, né, programados, né, para aceitar conhecimento dos pais. Então, tudo que os adultos ensinam às crianças, em geral é aceito como verdade. O que os pais ensinam é aceito como verdade. E é muito difícil questionar isso. Novamente, questionar os conhecimentos recebidos dos pais exige muita coragem e existe honestidade intelectual, né? Coragem porque não é fácil, porque dói, porque ataca diretamente isso aqui, ó, tabus e dogmas, né, associados a um certo título. Vamos analisar melhor esse legado paterno, tá? Um tabu é algo que é proibido. É algo que você não pode tocar no assunto, não pode falar sobre ele. É uma coisa que deve ser varrida para baixo do tapete e fazer de conta que não existe. Mais ou menos como no passado. Os pais costumavam dizer, quando alguém estava com câncer, que está com aquela doença. Não poderia falar a palavra câncer. Como se falar a palavra câncer atraísse o câncer, causasse câncer, né? Então, nem se falava, está com aquela doença. Os dogmas são as coisas que não são proibidas de falar. Muito pelo contrário, são aquelas coisas que você é obrigado a falar. Exemplo, uma coisa meio sem sentido, alguém ser pai e filho de si mesmo ao mesmo tempo, né? Deus é pai, é filho e é Espírito Santo ao mesmo tempo. É absolutamente sem sentido dizer que alguém é pai e filho de si mesmo, né? Mas isso aqui é algo que deve ser dito. O dogma é uma coisa que deve ser dita, ela não é proibida, ela é obrigatória, mas você não pode questionar, tá? Então, como normalmente
As ideias queridas. Vamos fazer um segundo tique aqui. Os princípios de vida, os primeiros pelo menos, as primeiras ideologias e o primeiro conhecimento religioso é dado pelos pais. Justamente os pais é que vão trazer os primeiros tabus, os primeiros dogmas, associados a esses títulos, como pai, mãe, etc. Né? Aproveitando de que tudo que nós entendemos que vem dos pais deve ser aceito. E outras pessoas, outras instituições, outros grupos se aproveitam dessa nossa programação de aceitar tudo que vem dos pais. Não é por acaso que nós vemos vários políticos, por exemplo, adotando títulos, né? Pai dos pobres, mãe da nação, ou quando se quer falar sobre a sua ideia de um Deus, chama de Pai Eterno, né? E, obviamente, Deus criou o universo, seu pai é quem te gerou. Né? Então, essa associação da ideia de deuses a pais, mães, e de pessoas, políticos a pais, mães, né, é uma exploração dessa nossa disposição mental de aceitar como verdade tudo que vem dos pais. Então, quando você vira um político, um partido, ou alguém sendo colocado como um herói, salvador da pátria, e colocado com os títulos de pai, mãe, etc., desconfie. Né? Então, aqui nós estamos falando de nosso primeiro legado, né, que é o dos pais mesmos, mas estamos também falando de um segundo legado paterno. Aqui já está um bom momento para botar aspas nesse paterno aqui, já que não são pais propriamente ditos, que são os títulos que são dados a vários religiosos, né? Madre, que é mãe, na verdade, padre, que é pai, pastor, pai de santo, e diversas outras explorações de ideias paternais ou de títulos paternais. Fixando, quando você vir um grupo, uma pessoa defendendo títulos paternais, desconfie que ele está te impondo tabus e dogmas, né? Não vem à toa. Tá. Bom, e como esse conteúdo de engano e de mentira, né, exigem que sejam respeitados os tabus, que sejam respeitados os dogmas, existem sistemas para evitar que isso aconteça. Né? Bom, as religiões são as mais claras, né? Mas a política também. Né? Vamos botar aqui a política, mas nem toda a política, mas vamos destacar as religiões, que elas têm sistemas para evitar diversas coisas que são perigosas para elas. Né? Existem sistemas que evitam análises, que evitam dúvidas, evitam reflexões. Exemplo, há um tabu: jamais testará o Senhor seu Deus em vão. Né? O que é isso? Isso é uma forma de evitar que você faça um experimento para descobrir se Deus existe ou não. Né? Porque poderia mostrar que não existe, ou pelo menos não o seu, o do outro. Então é importantíssimo que não se faça testes. Né? Vamos colocar aqui testes, que eles devem ser colocados em destaque aqui. Então, as religiões têm recursos para evitar isso. As religiões têm recursos para evitar que sejam feitas críticas ou questionamentos. Exemplo, há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. É uma forma de tentar se colocar à margem da filosofia. Olha, mesmo que a filosofia diga que está errado, está certo. Tá? Então, é um mecanismo de evitar a reflexão sobre o que é dito. E em relação a evitar discordâncias, questionamentos, críticas, novamente, neste caso aqui, a história mostra que chega-se a esse ponto. Aqui, ó. Nós temos aqui no Brasil diversos exemplos já no noticiário policial de igrejas que atacam
símbolos, imagens de outras igrejas. Nós vemos no âmbito internacional religiosos que colocam bombas e explodem os templos de religiões diferentes, e por aí segue, né? Então é importantíssimo para as religiões como um todo, mesmo que seja de uma forma clara e violenta ou de uma forma mais discreta, mais dissimulada, evitar tudo isso aqui que pode causar desconforto ao mostrar que há um conteúdo de engano e de mentira dentro daquilo que eles entendem como sendo, vou botar entre aspas, né, que eles querem que seja aceito como verdade. Tá? E por que isso? Porque basta olhar para a história. As religiões sempre estiveram ligadas a dinheiro, poder, influência de alguma forma, né? Se não o poder político direto ou indireto, se não o recebimento de dinheiro, terras, bens, direta ou indiretamente, mas no mínimo uma influência moral e psicológica sobre a sociedade que acaba atraindo uma vantagem, né, desejável para as religiões. E, queira-se ou não, sexo, né? Temos visto diversos eventos, hoje é muito mais difícil esconder do que no passado, de religião ser utilizada para sexo, né? O exemplo mais recente foi o de um suposto médium chamado João de Deus, né? Que usava o título, a religião, o homem santo, etc., para explorar sexualmente várias pessoas. A Igreja Católica também. A Igreja Católica esteve muito em evidência nos últimos anos, talvez décadas, pelos escândalos de pedofilia, né? Então, amparados por todos esses dogmas que dizem que o que vem de Deus tem que ser aceito sem discussão, o que vem do padre, o que vem do pastor, etc., tem que ser aceito sem discussão, né? A pessoa, inclusive, leva ao seguinte: olha, você tem que fazer sexo comigo e não pode discutir, né? Bom, então, aqui, ó, João de Deus é, de certa forma, uma ideia paternal, já que Deus é pai, se ele é João de Deus, é João do pai, né? Bom, então, vamos apenas chamar a atenção para alguns detalhes. Por que eu coloquei aqui o nome de Einstein no item honestidade intelectual? Pelo seguinte: apesar de ter recebido 2 prêmios Nobel, o Einstein cometeu um erro muito feio, né? Porque, baseado em um dogma, provavelmente, dele, ele tinha uma ideia a respeito do universo, que ele queria um universo estático. Ele não queria que o universo estivesse em expansão, ou então indo em direção a uma contração, que o universo tivesse um fim. Agradava a Einstein a ideia de um universo eterno e estável. Então, lá nos estudos de cosmologia e de que ele participou, infelizmente os cálculos dele indicavam para uma não estabilidade do universo. Então o que Einstein fez? Ele criou lá uma constante no meio das contas dele, para as contas chegarem onde ele queria. Ele chamou de constante universal, né? Ele colocou isso aqui no meio das contas dele para forçar a barra, porque era muito difícil a ele aceitar que a realidade física estava sendo mostrada como diferente daquilo que as contas, do que os fatos estavam demonstrando. Então, depois ele acabou se retratando, que aquele foi o maior erro da história da vida dele, foi aquela constante cosmológica que ele inventou. Perdão, constante cosmológica. Que ele inventou para o universo, para as contas ficarem bonitinhas. Então, essa confissão foi uma honestidade intelectual que é muito difícil de ser alcançada. Ok? Bom, em relação a exemplos, vocês podem pesquisar, né, a luta contra a verdade, o quanto que a União extinta,
Quem anda com camiseta da União Soviética precisa lembrar que ela está extinta, já não existe há muitos anos. O quanto que Coreia, o PT, com a tentativa de controlar a imprensa, a Inquisição católica, o que nós vemos hoje na Venezuela. Exemplos não faltam na história de como é importante para esses grupos políticos e religiosos controlarem e evitarem análise, questionamento, testes, críticas e etc. Ok? Então esse foi o nosso novo vídeo no assunto verdade. Ainda temos um pouquinho que andar nisso, mas retornaremos à linha principal no próximo vídeo de estudo dos prolegômenos da lógica. Ok? Obrigado.